Sejam bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa, partindo do absoluto zero. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje vai ser: minha gente, será que vale a pena? Será que o trabalho vale a pena? Será que o cansaço vale a pena? Cansa muito fazer cerveja. É um trabalho que eu estou procurando sarna para me coçar. Será que eu estou? Bom, a gente vai discorrer sobre esse assunto, né, nesse vídeo de hoje, sobre o trabalho, como você deve se planejar, e os benefícios e tudo para você entender que vale a pena fazer cerveja em casa, certo? E eu não vou falar aqui exatamente do trabalho físico, do cansaço físico, certo? O cansaço físico ele vai ter sim, certo? Mas também tem o cansaço mental, certo? Então a gente vai discorrer aqui sobre esse trabalho, esse cansaço físico, esse cansaço mental, que nada mais é do que é melhor comprar no supermercado ou não. De antemão vou dizer que não, logicamente, não é. É muito melhor você fazer cerveja em casa. Mas eu vou explicar aqui porquê, eu vou discorrer aqui nesse vídeo o porquê, né, que você deve fazer cerveja na cozinha da sua casa, né? Se você se enquadra no perfil das pessoas que devem fazer cerveja na cozinha de casa, porque realmente tem pessoas que vão querer comprar cerveja no supermercado. Primeira coisa, se você é daquela pessoa que só gosta da sua lager, se você não gosta de sabores diferentes, se você não gosta de ter experiências sensoriais diferentes, por exemplo, sabores diferentes, porque eu vou dizer, cerveja artesanal é um sabor completamente diferente das cervejas encontradas no supermercado, né? Você prova sabores bem diferentes, né? Você pode provar, por exemplo, eu já fiz uma Russian Imperial Stout, certo? Que é como é o sabor dessa Russian Imperial Stout. Ela era uma Russian Imperial Stout que ela era feita com cevada torrada na receita, né? E aí a cevada torrada, ela traz um sabor de café, né? Café, eu digo café expresso, aquele sabor bem forte de café mesmo. É como se você estivesse tomando um café expresso gelado e alcoólico. Então, se você é acostumado com a sua Heineken, se você não quer sair da sua Heineken, se você não quer sair da sua Spaten, da sua Skol, o que seja, tudo bem. Mas se você quer experimentar cervejas diferentes, nem que sejam um pouco mais diferentes, mas cervejas, por exemplo, cervejas frutadas. Tem cerveja que a gente faz com frutas vermelhas, né? E é com o próprio morango, por exemplo. Vou fazer uma cerveja de morango. Você vai no supermercado comprar morango e vai botar na sua cerveja, certo? Sabor de morango. Cervejas com sabor de chocolate tem. Cervejas com sabor de chocolate. Existe um malte, que ele é malte de cevada, que ele é torrado a certo ponto que ele vai trazer um sabor de chocolate para a minha cerveja. E não é aquele chocolate doce demais, não é aquele chocolate que vai deixar a cerveja enjoativa, é aquele sabor de chocolate lá por trás. E a cerveja fica gostosa, né? A gente está acostumado com a cerveja que ela é refrescante, gelada. Essa também é muito boa. Eu não estou aqui para falar mal de Heineken, de Kaiser, ó. Não sei nem se Kaiser existe mais, mas assim, eu não estou aqui para falar mal de Heineken, ou de Spaten, ou de Beck's, ou de Skol, não. Eu estou dizendo que existem muitas outras cervejas além dessa do supermercado. E eu falei algumas daqui que eu fiz, mas existem mais de 150 estilos de cerveja. E você, nesses 150 estilos de cerveja, você pode caminhar entre eles e você pode fazer o seu estilo. E você pode pegar um estilo e fazer a sua cerveja naquele estilo, que já vai ser diferente da cerveja daquele estilo no supermercado. Que aquele estilo da cerveja que você faz, na próxima cerveja você mesmo faz o mesmo estilo, só que muda um lúpulo ou outro e já fica um sabor diferente. Ou seja, é assim, você tem uma gama de oportunidades muito grandes, de sabores enormes, né, que é muito além mesmo do que você
fazer no supermercado, é comprar no supermercado. Então, se você quer sabores diferentes, se você gosta de cerveja, se você quer fazer, provar, ou se você quer realmente provar, acho que se você quer simplesmente fazer a sua cerveja, mesmo que seja lager, certo? Se você quer ter a sua vontade de fazer, que aí é o assunto do vídeo, na verdade, né? É onde eu vou falar que vale a pena o esforço, certo? Porque às vezes a pessoa, ela realmente gosta da lager. Eu gosto da lager, mas assim, realmente a pessoa gosta só da lager. Gosta só da Skol, só da Spaten, só da Heineken. E às vezes ela quer fazer essa cerveja, certo? Então, beleza, ela se enquadra em quem quer fazer cerveja. Agora, quem quer fazer cerveja que não gosta da produção, e também não quer provar sabores diferentes, aí realmente não é. Você é melhor comprar cerveja do supermercado, certo? Aí sim, aí tudo bem. Mas se você quer ter o prazer de fazer cerveja, que é aí onde eu vou entrar, é você ter o hobby de fazer cerveja em casa. Você ter um hobby já traz um benefício, certo? Aliás, já traz vários benefícios. Por quê? Porque o hobby é um escape na nossa vida. A gente tem trabalho na nossa família, né? Eu tenho um filho pequeno, eu tenho um filho de 10 e de 6 anos, né? Que eu tenho que dar de jantar, eu tenho que levar na escola, eu tenho que cuidar, né? Quem é pai sabe que dá trabalho, filho dá trabalho, né? Eu tenho o meu trabalho, eu sou arquiteto, né? Eu trabalho aqui numa empresa, numa seção de engenharia, eu sou arquiteto nessa seção de engenharia. Então, tem os estresses do trabalho, né? Todo trabalho tem isso aí, não estou falando mal do trabalho, mas assim, existe o estresse do trabalho, né? Que você está todo dia fazendo aquela coisa. Você tem o estresse, tem a rotina de casa, tem a rotina do trabalho. Quando você tem um hobby, você tem um escape na sua vida, né? Você até ficar falando para vocês aqui é um hobby para mim. Quando você tem um hobby, você tem um escape na sua vida. Falar para vocês aqui, como eu disse agora há pouco, também é um hobby, também é um escape. E como é que funciona essa história de ter um hobby? É o seguinte, você está tão bitolado com o seu trabalho, você está tão bitolado com a sua rotina, que quando você faz um trabalho, que você bota a sua mente para pensar de outra forma, sua mente começa a expandir, certo? Quando você começa a aprender a fazer cerveja, por exemplo, a sua mente começa a se expandir. Quando ela começa a se expandir, ela começa a desfocar daquele trabalho que já está cansativo, que você já está há tanto tempo nele e demora para sair dele, né? Você está naquela rotina ali e não aguenta mais, né? Então, quando você tem um hobby, hobby é um trabalho, hobby é cansativo, qualquer hobby é cansativo. Hobby não é você ficar na rede se balançando, tomando água de coco. Hobby é um trabalho que você vai arrumar para você esquecer o seu trabalho diário, né? E no final das contas, o hobby ele vai lhe dar prazer. Por quê? Porque você no final você vai ter uma satisfação de ter produzido um produto, certo? Isso aqui é da a garrafa, o rótulo é da Baden-Baden, mas eu reutilizo essa garrafa, né? Então, você tem o prazer de ter um produto e você tem o prazer de fazer esse produto, né? Por exemplo, para fazer cerveja tem todo o trabalho, né? Para você fazer, todo o trabalho para você fazer. É uma coisa cansativa, mas o próprio fazer, ele é prazeroso, ele vai te fazer bem, porque ele vai fazer você pensar em outras coisas e você vai refrescar a sua cabeça para quando você tiver que voltar para pensar no seu trabalho, tiver que voltar para pensar na sua família, né? Você vai abrir a sua cabeça para isso. Então o hobby ele traz essa saúde mental para a gente, certo? O hobby cervejeiro ele traz duplamente, porque é um hobby que você bota a mão na massa, né? Que traz aquela satisfação pessoal de você produzir uma coisa, né? E no final dá certo, e ainda por cima tem um resultado. Por exemplo, se eu sou um colecionador de carrinho, eu não tenho mão na massa, eu só tenho o resultado, que é a minha coleção completa, certo? Se eu sou uma pessoa que faz um tricô, um crochê, é um hobby que tem o prazer de fazer e é um hobby que tem um resultado, feito fazer cerveja. Que esse resultado você vai apresentar para as pessoas. Você vai ser julgado, você vai ser elogiado e você vai ser criticado, mas você vai ser submetido a um processo de julgamento que vai lhe desafiar. E isso tudo é aprendizado, isso tudo é crescimento.
Então você ter um hobby vai abrir a sua cabeça, né? Vai lhe trazer um escape na sua vida e vai lhe trazer saúde mental e vai descansar a sua mente. É um trabalho que descansa a sua mente dos seus afazeres diários. Por quê? Porque eu digo isso, né? Porque o que é que cansa é você trabalhar, fazer a mesma coisa todo dia e no final você não ter um resultado. Aliás, ou até ter o mesmo resultado, certo? Cansa é você bater na tecla e todo dia ser a mesma coisa. Quando não tem nada de novo, cansa, certo? E aí, é normal você cansar o trabalho. Você está de segunda a sexta lá, das 8 da manhã às 5 da tarde, né? Não tem esse trabalho que todo dia vai mudar. Pode até ter, mas eu não conheço, né? É normal você não aguentar mais o seu trabalho. Isso é totalmente normal, né? E aí, quando você tem um hobby, você ajuda a melhorar, né? Você ajuda a ter uma saúde mental melhor. E eu digo mais, quem tem um hobby, ele tende a ser uma pessoa mais generosa, a ser uma pessoa que vai ajudar mais os outros, porque ele está mais satisfeito consigo mesmo. A pessoa que é capaz de produzir isso aqui, uma cerveja, sendo saborosa ou não, mas para a gente, quem fez, com certeza ela vai ser saborosa, ele tem uma satisfação pessoal que é indescritível. E isso vai fazer com que a gente fique mais confiante e a gente melhore nosso rendimento no trabalho ainda por cima. E a gente melhore nosso rendimento na família, né? O bem-estar familiar, né? Então, você quando tem esse trabalho a mais, né? Muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Isso é balela, isso você consegue tempo. Eu não vou entrar nesse assunto de tempo e de dinheiro, porque isso é tudo prioridade. Se você não quiser priorizar, tudo bem, mas se você quiser priorizar, você vai conseguir. Você vai colocar coisas no lugar. Por exemplo, eu estou falando para vocês aqui, eu poderia estar assistindo televisão. É o momento de eu assistir minha Netflix. Para muitas pessoas, é o descanso diário, é a Netflix depois de botar os filhos para dormir. Eu escolhi, em alguns dias da semana, vim conversar com vocês aqui, certo? Mostrar, né? Falar sobre cerveja, falar se é bom, se é ruim, né? Quais os benefícios, falar como é que se faz cerveja, né? E parte técnica e parte teórica de tudo, né? Então, dinheiro e tempo é uma questão de prioridade, mas a gente não vai aprofundar nesse assunto agora. Beleza? Preâmbulo dado, né? Ter um hobby faz bem, tá? Fazer cerveja em casa faz bem. Por tudo aquilo que eu falei no começo, se você gosta de cerveja, se você quer uma coisa nova para fazer, vale trazer coisas boas para o trabalho. E falando agora no Mão na Massa, antes de falar nisso, eu queria pedir para vocês curtirem e compartilharem um vídeo para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, certo? Para mais pessoas saberem que vale a pena fazer cerveja na cozinha de casa, certo? Então curte e compartilha aí, que é para a gente difundir melhor esse conteúdo, tá bom? Eu queria te dizer que cerveja, vamos agora para, de fato, cansa, né? O que é que a gente vai falar aqui? Cansa mentalmente e cansa fisicamente. Cansa. Por quê? Porque a gente vai, é o seguinte, fazer cerveja em casa, você vai, primeiro, se você nunca fez, primeiro você vai montar o seu equipamento. Para você montar o seu equipamento, você precisa saber o que é que você precisa comprar. Ou então vai comprar o equipamento pronto, certo? Não vou entrar nesse mérito agora, mas assim, você vai precisar raciocinar para comprar o seu equipamento. Você vai precisar ter um trabalho mental para comprar o seu equipamento. Tem vídeo que eu falo de equipamento, que eu destrincho isso aí, para vocês podem procurar aí, certo? Panela de braçagem, panela de fervura que está ali em cima, balde, fermentador, tudo isso como montar vocês têm aí no conteúdo gratuito, certo? Depois de você montar, você vai fazer a sua primeira cerveja. Você precisa de um passo a passo, um GPS, tá? E aí vocês precisam também se organizar para o dia de fazer cerveja, tá? Vamos supor que você organizou o seu equipamento. Vamos supor que se você está com o seu passo a passo na mão, chegou o grande dia, você vai passar mais ou menos 6 horas na sua cozinha. Se for a sua primeira cerveja, você vai passar umas 8 horas na sua cozinha. Tá? Por quê? Por quê? Porque na minha primeira cerveja, que foi uma cerveja que eu fiz com extrato de malte, inclusive, que é uma forma mais simplória de fazer, que a gente é como eu sempre comparo com você fazer um miojo. Vamos supor que fazer cerveja em casa é você fazer uma macarronada. A minha primeira cerveja foi um miojo, certo?
O miojo, ele pula a etapa de você fazer os temperos, o molho, tudo, né? Aquele tempero está pronto ali, né? A que eu fiz foi pular a etapa da abraçagem, que é a etapa que dá mais trabalho, inclusive. Vamos supor que hoje eu passo 6 horas na cozinha, sem essa etapa eu passaria 4, 3 horas, certo? E eu passei cerca de 8 horas na cozinha. Na minha primeira cerveja, nessa forma miojo de fazer cerveja, certo? Então, cansou bastante, estressou bastante. O que é que aconteceu? Eu fiz essa minha primeira cerveja e fui evoluindo, fui indo atrás, fui quebrando cabeça, né? Fui me planejando, fui evoluindo no planejamento, fui conversando com cervejeiros artesanais daqui, como é que faz cerveja, não sei o que, eles foram me explicando, né? Eu ia para ele falava, tem aqui a Vila do Malte aqui no Parnamirim, eu conversei com ele, aí ele me disse como era, eu fiz, aí surgiu um curso de você fazer cerveja presencial, né? Que um curso presencial, veja, eu passo 6 horas na cozinha, como é que vai ter um curso presencial para você passar 6 horas fazendo? Não deu para essas 6 horas, porque amanhã foi teórico e de tarde foi parte dessas 6 horas, foram só 4 horas, né? Não teve fervura, foi só braçagem, foi um pedaço do que você vai passar na cozinha. Mas como eu já tinha feito cerveja, aquilo ali clareou muito a minha mente. É por isso que é bom você ter um vídeo gravado com tudo, com todos os passos, e ter também o passo a passo escrito, tá? E é isso que eu vou falar para vocês, como eu evoluí nisso aí. Eu faço cerveja desde 2014 e nessa pisada aí de batendo cabeça, passar 8 horas para fazer uma coisa que era para durar 3, 4 horas, né? Eu fui desenvolvendo um método, certo? Que calhou num planejamento, né? Esse método ele calhou num planejamento. Que é esse planejamento? Todos os passos eu tenho anotado, passo a passo. Braçagem, o que é que deve fazer, temperaturas, tal. Então, hoje em dia é mais automático, mas quando eu comecei a fazer isso, que eu anotei, que eu comecei a fazer cerveja lendo aquilo ali, ajudou bastante, certo? Então, ter um passo a passo é uma coisa assim importantíssima para você facilitar a cerveja, a sua braçagem, né? Porque como é que vai ser na cozinha? Primeiro, você vai usar uma panela dessa aqui no seu fogão, 4 bocas, pode ser o seu fogão 4 bocas. Vai botar ali uma quantidade de água, dependendo da receita, que ela vai precisar estar quase sempre a 67 graus, porque eu preciso que o malte ele fique por 1 hora numa água a 67 graus, 65 por aí, tá? E aí eu coloco o malte dentro dessa água, né? E aí ele vai ficar lá, as enzimas elas vão estar transformando o amido do malte em açúcar nesse momento, certo? Essa é a primeira etapa de fazer cerveja em casa. Eles vão estar transformando ali o açúcar nesse momento. Aí eu preciso, para manter essa temperatura, eu preciso ligar o fogo e desligar em alguns momentos. E quando eu ligo, eu preciso ficar mexendo. Então, eu preciso ficar monitorando. Aí já é o cansaço físico de ficar monitorando aquilo ali. São 6 horas. Depois disso aí, eu preciso fazer a recirculação. Depois eu faço a lavagem, que é botar água nesses grãos aí para lavar. Transfiro para a panela de fervura, deixo fervendo por 1 hora, e aí nessa fervura eu vou colocar o lúpulo, né, dependendo do momento da fervura que eu quero, o sabor do lúpulo, se eu quero mais amargor, se eu quero mais aroma, eu vou colocar, e essa fervura ela tem que durar 1 hora, certo? Aí a gente já está em 3, 4 horas de fazer cerveja em casa, né? Isso que eu falei agora em 30 segundos já deu isso aí, então isso aí já vai cansar você. E depois a gente precisa resfriar esse mosto rapidamente. Aí bota em gelo, bota chila de imersão, certo? Aí ele tem que baixar rapidamente. E aí a gente fica monitorando. Inocula a levedura, hidrata a levedura. É muita coisa para você pensar. Cansaço mental. Tem que estar ligado em sanitização, limpeza. Tem que estar ligado em temperaturas. Tem que estar ligado no time das coisas, né? A fervura é 1 hora, eu tenho que estar ligado, tem que estar com o meu relógio lá, marcando 1 hora para fervura. Vou botar lúpulo no meio da fervura. Então, com 30 minutos, eu tenho que jogar aquela quantidade de lúpulo. Tem que estar ligado nisso aí. Então, são 6 horas de trabalho intenso. Isso cansa, mas é divertido. Por quê? O que é que eu faço? Aí é o pulo do gato. É aí que está
o pulo do gato desse vídeo. A gente tem que fazer tudo para se divertir, certo? A intenção de fazer cerveja é se divertir. Como é que a gente se diverte? A gente se planeja, tá? Porque a gente planejando, o estresse vai ser muito menor. Se a gente se planejar, a gente vai diminuir os imprevistos que podem acontecer, que podem nos estressar. Quando as coisas acontecem exatamente como devem acontecer, o prazer é exponencial. Ele aumenta muito mais, porque o estresse diminui e tende a zero. É claro que não vai chegar a zero, porque você vai se cansar, você vai se estressar no final das contas. Mas se você tiver planejado isso tudo, né, você vai se divertir bastante. E outra coisa, tenha como um evento. Vou fazer cerveja em casa, vai ser um evento. Vou chamar um amigo, vou botar uma música, vou tomar uma cervejinha e vou fazer a minha cerveja, certo? Como é que eu faço para me estressar menos? Combina com a família. Veja, eu sou um pai, 2 filhos, tenho uma esposa, e para usar a cozinha por 6 horas, eu preciso combinar. A casa ela funciona, né? Horário não comercial, a cozinha está funcionando ali. Eu preciso combinar. Tal dia eu preciso fazer cerveja. Ó, sexta que vem eu vou fazer cerveja. Vou começar às 6 da noite e vou até meia-noite. Sábado no trabalho, tá tranquilo ficar até meia-noite. Não vou inventar de fazer cerveja para trabalhar no outro dia e trabalhar ressacado e cansado. Não vou. Então, isso faz parte do planejamento. Combinado não sai caro. Isso é sério, porque você vai estar usando a sua cozinha ali, você não quer se estressar com a sua esposa, com seus filhos. Você não quer. Você quer que todo mundo já tenha aceitado antecipadamente aquele seu trabalho ali. Isso é importante. Parece que não é, mas é importante. Né? Esse combinado não sai caro. Combina antes, certo? Combina antes. Marca um dia que você não vai trabalhar no outro dia, certo? Um dia que você vai poder beber, ninguém vai beber na segunda, terça, né? Marca numa sexta-feira, marca no sábado de tarde, se você não for sair. Sábado eu gosto de estar com os meus filhos, né? Não quero arrumar coisa para fazer. Mas eles dormem cedo. Bota um sábado de 8 da noite, 8 às 2 da manhã, que besteira. No outro dia acorda às 10, é um domingo. Uma vez na vida, uma vez no mês, uma vez a cada 1 mês e meio ou 2. Isso pode, isso é, né? Você não vai estar atrapalhando ninguém. Né? Então, o dia de fazer é importante, combinar é importante, estar preparado para o dia é importante. Como é estar preparado? Essa panela está funcionando, ou seja, não está vazando, ou seja, testa o material antes, né? Testa todo o equipamento, separa e deixa ele pronto para o momento. Receita, escolheu a receita, né? Você escolheu a receita antes, comprou, chegou, está lá prontinha, tudo certo para começar. Outra coisa, deixa a cozinha limpa. Não precisa fazer uma faxina, mas um ambiente limpo. O balcão sem prato para lavar, a cozinha pronta para lhe receber para você fazer sua cerveja. Não vai inventar por exemplo, você precisa lavar os pratos, lava antes de fazer cerveja. Deixa a sua cozinha pronta. Se deu 6 horas da noite, você marcou às 6, mas a cozinha está com prato para lavar, coisa para organizar, faz isso. Organiza, limpa, deixa a cozinha pronta e começa a sua cerveja de 6h30, não tem problema, certo? Outra dica importante, espalha pano de chão pelo chão, porque o mosto é um troço pegajoso, que vai pingar seu chão. Você não quer fazer faxina depois de fazer uma cerveja, né? Depois de passar 6 horas na cozinha fazendo cerveja, você não quer depois de terminar fazer uma faxina. Então, enche pano de chão, bota uns 3, 4 panos de chão, porque o líquido que pingar você já limpou ali. Pingou, você já limpou. Então, terminou a cozinha, já vai estar limpa. Né? Pode pingar mais do que o normal? Pode. Cervejeiro caseiro acontece isso. Tá? Mas se você botar 2, 3, 4 panos de chão, onde você for fazer transferência de cerveja, vai lhe ajudar bastante. Então, planejar é alma para se divertir. E cansa, vale a pena? Cansa. Processo mental, você cansa mentalmente? Você cansa mentalmente, porque você vai pensar na sua cerveja. Na sua primeira cerveja você vai estar tão ligado, é tanta coisa para fazer, que você vai cansar mais do que as outras. Depois vai ser como dirigir carro, que você passa a marcha, né, sem nem pensar, mas a primeira vai lhe exigir muito mais, né? As próximas menos. E aí a tendência é você se divertir mais. Estressa menos, enquanto você vai diminuindo o estresse, você vai aumentando
o prazer, né? E quanto mais você planejado, quanto maior o planejamento, maior o prazer, porque você vai diminuir o estresse, certo? Então, se planeja, compra as coisas, ajeita equipamento, marca, cozinha limpa, começa, né? E vai se divertir, vai fazer a alquimia da cerveja, porque vale muito a pena, né? É um trabalho que é trabalhoso, vai cansar, mas é um cansaço que a cada 2 meses, né? E também vai lhe trazer um resultado surpreendente, que é você fazer cerveja na cozinha de casa. Isso aqui, ó, isso aqui é uma bock. Eu não me lembro de ter tomado a minha última bock, a não ser essa que eu fiz. Você pode fazer uma bock. Eu resolvi fazer uma bock, deu vontade de fazer a bock e fiz, né? É isso, você tem vontade de fazer várias cervejas, você não vai ter tempo de fazer a cerveja que você quer, porque é tanto estilo. Ó, por exemplo, eu gosto muito desse livrinho aqui. Esse livro aqui, eu abro aqui e falo, American Pilsner, Bohemian Pilsner. Vamos lá. Belgian Blonde Ale. Qual é esse aqui? Abbey Beer. Isso são as strong, né? Cervejas mais... Ó, uma wheat beer, né? É uma milk stout. Você adiciona leite a uma cerveja porter. Ou seja, é loucura, é muita cerveja diferente, é muita coisa diferente, né? É muita oportunidade de cervejas diferentes que você pode fazer, tá na palma da sua mão, né? Além do benefício de ser um hobby e além do benefício de você ter um resultado surpreendente, beleza? Então eu espero, gente, ter esclarecido para vocês que o trabalho vale a pena se você quer isso como uma coisa para você, como um hobby, que você quer fazer cerveja para você provar. Não é o caso de você fazer cerveja para vender, porque para vender são outros 500. Você precisa pagar impostos, você precisa abrir uma empresa, você precisa ter aprovações, né? Anvisa, eu não sei como é, mas precisa disso tudo, né? Fazer cerveja em casa não, como você está fazendo a cozinha, é uma comida. Se fazer cerveja é cozinhar, né? Então, vale a pena, você vai ter vários estilos na sua mão, né? Você vai ter oportunidades de, além de tomar cervejas diferentes, estilos diferentes. Ó, eu abri aqui 3 estilos, um deles completamente diferente. Milk Stout, você bota leite numa porter para fazer uma Milk Stout. Veja que imagina que você pode botar leite, você pode botar morango, você pode botar pimenta, pode fazer o que quiser na sua cerveja, né? Fazer o que quiser, assim, você precisa seguir parâmetros, lógico, precisa seguir estilos, né? Mas a gama, o leque é enorme para você fazer sabores variados de cerveja, tá certo? Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui, espero ter esclarecido que vale a pena, é trabalhoso, mas vale a pena. Queria pedir mais uma vez que vocês curtem e compartilhem, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá certo? E muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!